E os irmãos que continuarem aqui, abra comigo em Atos, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 26. Atos, capítulo 1, versículo 12. Até o 26. Assim diz a palavra do Senhor. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão os Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos guie. Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa condição. Somos pecadores necessitados da Tua graça, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não conhece o Teu grande amor, que o Senhor venha a fazer conhecido hoje. Venha abrir o seu coração, venha iluminar as trevas que estão no seu entendimento, afastando toda a ação de Satanás, Senhor, e semeando a Tua palavra de modo que vingue e gere muito fruto, Senhor amado. Mas a todos nós, Senhor, encha-nos com o Espírito Santo, Senhor amado, e guia-nos numa vida de busca pelo Senhor, de devoção ao Senhor e de testemunho do nome de Cristo, Senhor. Enche-nos nesse momento para a honra e para a glória do Senhor. É no nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando esse estudo no livro de Atos, essa série no livro de Atos. E talvez em poucas partes da Bíblia você vê tanta menção do Espírito Santo em tão pouco tempo, né? Se você for contando aqui Atos 1 e 2, né? E você vai ver ali várias vezes essa ênfase. E essa é uma ênfase que muitas vezes a igreja presbiteriana acaba não dando, né? E talvez por 2 motivos, né? Um que seja razoável, outro que não. O motivo razoável é que, de certa forma, esse número de vezes que aparece o Espírito Santo em tão pouco tempo, tão pouco espaço, é meio que raro, mesmo no Novo Testamento. Geralmente o foco está no Pai, está em Jesus Cristo. De fato, o Espírito Santo que inspirou a Escritura, né, ele aponta para o Pai e para o Filho. Da mesma forma que o Filho aponta para o Pai, também para o Espírito. E o Pai, então, nos
guia a revelação do Filho e do Espírito. Ou seja, uma pessoa da Trindade aponta para outra. Mas também há um motivo não razoável. É um motivo de identidade, né, de igreja. Como muitas igrejas dão uma ênfase, que não é errada por ser uma ênfase, mas o jeito errado de entender a ação do Espírito Santo, a gente acaba se afastando disso. Porque a ideia de ser cheio do Espírito Santo para muitas comunidades é você ter um arrepio, você ter uma série de experiências que são mirabolantes, né? Que já houve época de a pessoa ficar dando risada sem parar, né? E uma série de outras coisas, falar numa série de línguas que talvez nem Deus sabe o que a pessoa está falando, revelações que não são de fato de Deus, mas de homens, e nós acabamos deixando de lado, muitas vezes, de falar da pessoa do Espírito Santo, de buscá-lo de modo mais intenso, como esse texto nos chama a fazer. Mas o fato é, meus irmãos, que toda a história da igreja, mesmo na igreja reformada, mesmo nos puritanos, mesmo na história da nossa igreja, sempre dependemos do Espírito Santo para fazer a obra que Deus nos deu. Se você for nos reformadores, eles vão falar da importância do Espírito Santo, que sem a regeneração, sem a ação do Espírito Santo, não há conversão, não há missão da igreja. Os puritanos insistiam que os pregadores buscassem ardorosamente ser cheios do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E mesmo a nossa igreja começa com alguém que vem como fruto de um avivamento nos Estados Unidos para o Brasil, para plantar a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Então, quando nós perdemos, quando nós nos deixamos levar por essa oposição, nós estamos indo contra a nossa própria identidade. E esse texto nos chama a buscarmos o Espírito Santo em oração. De fato, é repetido várias vezes, como eu falei. Ele fala desde o capítulo 1, versículo 2, que o próprio Senhor Jesus havia dado mandamentos por meio do Espírito Santo. De fato, Lucas e Atos são 2 volumes do mesmo autor, e Lucas deixa muito claro que Jesus fez o seu ministério cheio do Espírito Santo. Logo após ele ser batizado, no momento do batismo ele recebe o Espírito Santo, ele é guiado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, e ele sai da tentação vitorioso no poder do Espírito Santo. E ele diz que esse poder está sobre ele para pregar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pregar o evangelho aos pobres e anunciar um ano aceitável do Senhor. E ele realiza os seus milagres pela ação do Espírito Santo. E agora ele promete que esse Espírito estaria sobre eles. O versículo 5 diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo naquele tempo, não muito depois daqueles dias. De fato, meus irmãos, se nós pensarmos que Jesus subiu aos céus 40 dias depois da Páscoa, e que a festa de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, o texto que nós lemos agora é nesse intervalo de 10 dias, entre a subida de Jesus aos céus, no dia que ele prometeu a vinda do Espírito Santo para trazer poder deles testemunharem, e a festa de Pentecostes 10 dias depois. E eles deveriam, a ordem que eles receberam é voltar para Jerusalém e esperar pelo poder do alto para quê? Para serem testemunhas de Jesus. E como é que eles fazem isso? Eles voltam então para o lugar em que eles se reuniam, né, o Monte das Oliveiras, onde Jesus subiu aos céus, ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Nós sabemos isso tanto porque você pode medir hoje em dia lá, mas também porque ele diz que era a jornada de um sábado, e a tradição dos fariseus dizia que você podia viajar no máximo 1 quilômetro no sábado, né? Então essa é a ideia. Eles sobem então ao local em que eles se reuniam, né? Um lugar em cima de uma casa ali, que provavelmente é o mesmo lugar onde eles celebraram a última ceia com Jesus. Era o lugar provavelmente que eles estavam aprendendo com Jesus. E estavam ali os 11 apóstolos, porque Judas havia se matado. Estavam com ele também algumas mulheres, porque mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 8 ele fala sobre essas mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, estavam ali. A igreja não era composta só de homens, mas de mulheres também. E maravilhoso é saber que entre essas pessoas também está Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus.
E Marcos capítulo 6 relata quais são o nome dos irmãos de Jesus. Também fala que ele tem irmãs. Provavelmente era uma família grande. E ao contrário do que muitos pensam, com certeza todos são filhos também de Maria. Por quê? Porque Lucas diz que quando José sobe para Belém, ele sobe com Maria. Se ele tinha filhos antes, com quem que ele deixou os filhos? Os filhos tinham que ser alistados também. Então, ou todo mundo sobe junto, ou está acontecendo uma coisa errada. E eles tiveram, então, outros filhos depois de Jesus, né? Que fazem parte de um casamento debaixo da santidade de Deus, como certamente eles viveram. Mas o fato é, meus irmãos, que em Marcos capítulo 3, versículo 21, se diz que a família de Jesus quis prender Jesus porque achavam que ele estava fora de si. Ou seja, até o momento da morte de Jesus, pelo menos uma parte dos seus irmãos não acreditava nele. Mas agora, depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, eles estão ali, junto, buscando a promessa que Jesus fez a eles, porque eles passaram a crer em Cristo. Meus irmãos, às vezes há pessoas de coração duro, pessoas que são resistentes ao Evangelho, mas essas pessoas podem ser salvas pelo poder de Cristo, que transforma os corações. Mas quando elas são salvas, elas vêm fazer parte de uma comunidade. E essa comunidade está aguardando a vinda da promessa do poder de Deus para testemunharem de Jesus. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso em oração. Esperar pelo poder do alto foi feito esperando em oração. Eles estavam não apenas aguardando um dia chegar do calendário. Não estavam ali de férias, eles estavam orando o tempo todo, buscando na presença de Deus a vinda desse poder para anunciar de Jesus para as pessoas. E meus irmãos, embora nós já tenhamos o Espírito Santo conosco, ele já habite em nós, ele é dado a todo aquele que crê em Jesus, nós temos que continuar buscando ser cheios do Espírito Santo, buscando a plenitude disso para a nossa vida, buscando ser totalmente cheios disso para glorificar a Deus. E Paulo, em Efésios 5:18, diz para nós não nos embriagarmos com vinho, mas nos deixarmos encher do Espírito Santo. Ou seja, se é possível se deixar encher, é porque nem sempre nós estamos cheios. Muitas vezes, meus irmãos, talvez nós estejamos rodando por aí com o tanque meio vazio, com o tanque na reserva, porque nós estamos negligenciando aquilo que Deus nos deu para realizarmos a obra para a qual nós fomos chamados. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não podemos ter vida cristã nenhuma. Se sem Cristo nós não podemos chegar ao Pai, se sem a morte e ressurreição de Cristo nós não podemos conhecer o Pai, sem o Espírito Santo nós não temos a vida que Cristo trouxe para nós. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos regenera, ou seja, ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, nos faz novas criaturas, nos dá uma nova mente para crer em Jesus. Ele nos dá do fruto dele, substituindo o pecado, a iniquidade, a injustiça por uma nova forma de viver. Então você não pode ser uma nova pessoa, ter uma nova vida sem ele. Em Efésios capítulo 5, versículos 18 em diante, diz que uma consequência de você ser cheio do Espírito Santo é que você adora a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você não pode chegar aqui e cultuar de fato a Deus sem o Espírito Santo. Porque os verdadeiros adoradores que o Pai procura não são pessoas que fazem grandes performances, mas pessoas que adoram em espírito e em verdade. Então, sem o Espírito Santo não há adoração, não há louvor. Sem o Espírito Santo não há transformação para a nossa família, para o nosso trabalho, porque a consequência lá, depois em Efésios 5, 21 até 6:9, é um novo relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre servos e seus senhores. Ou seja, inclui todas as áreas da vida. Não há como você viver de fato para Deus sem o Espírito Santo. Mas o foco aqui, específico, pelo qual Jesus chama a esperar pelo Espírito Santo, está em Atos capítulo 1, versículo 8. De que eles receberiam poder do alto e seriam testemunhas de Jesus em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
O que é ser uma testemunha? Você falar daquilo que você sabe. É em linguagem de um tribunal. Você receberá poder para fazer aquilo que uma testemunha faz num tribunal. Ou seja, falar daquilo que você sabe. E meus irmãos, pode parecer uma coisa fácil, mas quem tenta pregar o evangelho sabe que não é. Você começa a pensar e duvidar se você vai conseguir falar. Você começa a ficar com medo da reação das pessoas. Com medo daquilo que elas podem se colocar contra você. Se elas vão concordar com você ou não, se elas vão aceitar a sua palavra. Se o que você está dizendo está certo ou está errado. Mas o Espírito Santo nos dá poder para nós anunciarmos a palavra de Deus. Em Atos capítulo 4, eles recebem ameaças. E eles oram clamando por coragem para pregar a palavra de Deus. E o texto diz que o lugar onde estavam tremendo, eles foram cheios do Espírito Santo. E passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá coragem para falar de Deus para as pessoas, de Cristo para as pessoas. Em Marcos capítulo 13, Jesus disse que quando você for pregar o evangelho a alguém, não fique preocupado com o que você vai dizer. Porque naquela mesma hora o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. O Espírito Santo guia a igreja. Ele separa Paulo e Silas para a missão, em Atos capítulo 13. Paulo tenta ir para uma direção na sua segunda viagem missionária, e o Espírito Santo impede, porque ele tem outros planos para Paulo, então o Espírito guia a missão. E meus irmãos, nós precisamos então ser cheios do Espírito Santo, para termos coragem de anunciar o Evangelho, para termos as palavras certas para dizer às pessoas, para saber os caminhos que nós devemos seguir, os caminhos que a igreja deve trilhar. Mas quando nós andamos com um tanque vazio, nós andamos pelas nossas próprias forças, e nós fraquejamos, nós nos calamos, nós nos censuramos, e nós deixamos de acreditar que Deus possa usar a nossa vida para fazer isso. Mas isso é uma promessa de Deus. Deus nos fez uma promessa. O Deus que não mente prometeu o poder para testemunharmos dele. Ele nos ajuda, ele nos auxilia, e ele quer usar a sua vida para que você pregue o evangelho às pessoas. Ele vai te dar poder para você fazer isso. Ele vai te dar coragem para você fazer isso. Ele vai colocar as palavras na sua boca. E se você fizer a experiência, você vai perceber que ao clamar a Deus, ao pedir a Deus, basta que você abra a sua boca, diga primeiro as palavras, e as outras coisas fluirão como um rio. Talvez as pessoas não sejam convencidas, mas a tarefa de uma testemunha não é convencer, essa é a tarefa do advogado, essa é a tarefa do promotor, e o advogado é o Espírito Santo. Ele convence de dentro do coração para fora, a nossa tarefa é de testemunhar. Mas essa é a ação de Deus em nós. Mas Ele nos dá as palavras certas. Atos capítulo 7 diz que o Espírito Santo deu tal sabedoria a Estevão que as pessoas não podiam resistir à palavra com que ele falava. Isso quer dizer que as pessoas se convertiam sempre que ele falava? Não, ele foi preso, ele foi morto por causa de Jesus. Mas eles mataram Estevão não porque haviam vencido ele, mas porque o coração deles era duro. Mas a nossa função não é fazer o coração das pessoas ser mole. É meramente testemunhar de Jesus. E para isso nós temos o poder dado por Deus. Mas para isso nós temos que buscar esse poder. Você tem buscado, você tem orado para Deus usar a sua vida. Porque não há outra coisa que é mais importante do que isso. Qualquer coisa que você faça pode acabar com o tempo. Você pode ter um grande patrimônio, mas quando você morrer, vai ter que ficar para outra pessoa. Se você não perder antes. Você pode ter um corpo maravilhoso, mas quando vem a doença, te coloca de cama no hospital, tudo isso pode se perder. Você pode ter vários títulos, mas muitas são as pessoas que começam a ter problemas neurológicos no final da vida. Os títulos não servem para nada. Mas o Evangelho transforma a vida das pessoas eternamente. O Evangelho da nova vida e vida eterna, para que nós tenhamos o amor de Deus na nossa vida para todos sempre.
Mas isso deve ser o que nós buscamos, orando, 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 dia e noite, buscando que Deus nos use dessa forma. E isso deve ser algo que nós fazemos como igreja. Às vezes eles perseveravam, ou seja, isso era o contínuo, mas perseveravam unânimes. A agenda deles era uma só. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos várias agendas. E nós oramos, oramos e não conseguimos. E Tiago 4 nos diz que nós não conseguimos porque nós oramos pedindo pelos nossos desejos egoístas, pelos nossos prazeres egoístas. Mas se nós nos voltamos para aquilo que é a agenda de Deus, a missão de Deus, nós temos a certeza de que nós seremos ouvidos. Mas você vai orar? Você vai buscar por isso? Você vai buscar por isso o tempo todo, com todo o seu coração? Quando você desanimar, você lembrar disso, você vai buscar novamente? Porque Deus deseja nos usar, nós precisamos orar. Orar para que o nosso coração seja avivado por Deus, para que a nossa igreja seja avivada pelo Espírito Santo. Mas isso vai se concretizar, não em situações espalhafatosas, mas na pregação da palavra de Deus, na conversão dos corações. É isso que nós devemos buscar. É isso que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que desempenha a missão que o Espírito Santo nos conduz. E nós precisamos buscar isso de todo o nosso coração. E nós temos a certeza de receber isso, não só porque isso já veio, mas porque nós somos o povo para quem Deus fez essa promessa. E é isso que é a base daquilo que vai acontecer depois, a partir do versículo 15. Os comentaristas escutam, né? Mas por que Judas precisou ser substituído? Isso precisa acontecer sempre? Não. A ideia é que a promessa do Espírito Santo foi feita ao povo de Israel. E o povo de Israel era organizado em 12 tribos. Jesus escolheu 12 apóstolos, porque ele representar a igreja é o novo Israel de Deus. E para se cumprir a vontade de Deus, então, era necessário que alguém substituísse Judas. Mas nas entrelinhas aqui nós vemos que tudo estava no controle de Deus. Ele fala que o Espírito Santo havia profetizado por meio de Davi que Judas trairia Jesus. No Salmo 41, versículo 9, ele diz que alguém do meu amigo íntimo levantará o calcanhar contra mim. Ou seja, haveria alguém que trairia Jesus do seu círculo íntimo. E Judas fez isso. Ele pessoalmente guiou as pessoas que prenderiam Jesus, porque havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. E depois ele compra um campo e, arrependido, culpado, angustiado por ter entregado alguém inocente, com remorso, ele se lança e se mata então naquele lugar. Há divergências entre o relato de Mateus e de Lucas e Atos aqui. Isso não é grande problema, porque, em primeiro lugar, o texto de Atos é Pedro falando aqui daquilo que ele entendia. E Mateus ele narra como narrador, de fato, que tem ciência dos fatos. Outra coisa também é porque, de fato, o dinheiro, de certa forma, pertencia a Judas. Então, se eles usaram dinheiro para comprar um terreno, de certa forma, o terreno era de Judas, de certa forma. Mas o fato é, meus irmãos, que aquela pessoa que está contra Jesus, mas não confia na graça de Deus, essa pessoa está seguindo um rumo trágico. E veja, Pedro detalha de maneira horrível o fim de Judas. É um exemplo muito claro do que acontece com alguém que, embora seja contado como parte da igreja, não coloca a sua confiança de fato na graça de Deus. E os comentaristas na época da Reforma ressaltavam isso. De que a diferença entre Judas e pessoas como Davi, por exemplo, que pecaram horrivelmente contra Deus, é que Davi confiou na graça e na misericórdia de Deus, mas Judas não. Nós sabemos por outros textos que Judas nunca confiaria. Jesus fala que ele é o filho da perdição. Está em João 17:12. Mas o fato é, meus irmãos, que há pessoas que são contadas no meio do povo de Deus e que caem, e todos nós caímos, mas há pessoas que não se levantam porque não confiam na misericórdia do Senhor.
E essa é a diferença entre o verdadeiro e o falso crente. Porque o Espírito Santo gera em nós uma confiança radical na misericórdia de Deus. E às vezes a gente vê pessoas que eram grandes líderes, e a gente pode imaginar que Judas era um apóstolo. Diz que os apóstolos fizeram milagres, expulsaram demônios. E Judas com certeza fez isso também. E ele foi contra Jesus, mas não teve a confiança da misericórdia de Deus. E meus irmãos, quando nós seguimos por esse caminho, nós demonstramos que nós não somos de fato de Cristo. Porque a essência de ser um cristão é confiar na misericórdia de Deus revelada em Cristo. Pedro havia negado Jesus. Claramente, obviamente, escandalosamente, mas ele se apegou à misericórdia de Deus. O próprio Deus foi e trouxe ele de volta. Talvez você tenha cometido os seus pecados, mas você confia na misericórdia de Deus? Você confia que apesar de qualquer pecado que você tenha cometido, Deus age com misericórdia na sua vida para restaurar você? Para te colocar de volta no caminho certo? Porque esse é um convencimento que vem do Espírito Santo. Em Romanos, Paulo diz que uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos justificados. O Espírito Santo, ele nos convence que nós somos filhos de Deus. De um Deus que não abandona os seus filhos. Você realmente crê que a morte e a ressurreição de Jesus te perdoaram de todos os seus pecados? E por causa disso você não será abandonado? Porque isso é essencial para testemunharmos de Cristo. Judas não poderia testemunhar de Cristo porque ele não acreditava de fato em Cristo como o seu Salvador. E quando eles precisam substituir alguém, substituir Judas, e eles dizem que isso é profetizado, Pedro cita 2 salmos aqui, no versículo 20, o Salmo 69 e o Salmo 109. Ele diz que é preciso alguém que de fato tenha conhecido aquilo que Cristo fez para ser testemunha. Ele diz que era necessário alguém que acompanhou desde a época do batismo de João, passando pela morte, pela ressurreição e pela ascensão de Jesus, para que fosse um apóstolo. Porque a essência do apóstolo é testemunhar de quem Cristo é, da ressurreição de Cristo. Eles escolhem 2 pessoas ali, eles estão, parece que numa discussão e não conseguem chegar num consenso. De um lado tem Barsabás, O sujeito aqui, meus irmãos, ele é chamado de justo, José, que é chamado de Barsabás, ou seja, nascido no sábado, também chamado de justo, Parece que ele já é o candidato favorito, se fosse desse jeito, E do outro lado você tem Matias. Mas eles oram, o Senhor conhece os corações. Revela quem o Senhor tem escolhido para esse ministério. Era necessário que fosse escolhido pelo próprio Jesus. Eles lançam sortes como uma forma de entregar isso nas mãos de Jesus, e a sorte cai sobre Matias. Alguns que não creem na palavra de Deus, isso foi demonstrado depois dos anos, porque uma pessoa, um pastor muito conhecido no Brasil, não vamos falar o nome porque não convém, mas ele é exemplo de um grupo que fala assim, olha, o pessoal errou aqui, deviam ter esperado Paulo chegar, porque o próximo apóstolo era Paulo. Por quê? Porque de Matias a gente não sabe nada. Mas a gente também não sabe nada de Bartolomeu, não sabe nada de Tiago, filho de Alfeu, e por aí vai. Deus quis revelar o que Ele quis revelar. Que devia esperar Ele. Mas o fato é, meus irmãos, que o próprio Paulo foi chamado fora de tempo. Ele não acompanhou como Matias havia acompanhado tudo aquilo que tinha acontecido. Isso demonstra a essência. A testemunha de Jesus, aquele que é usado por Jesus, não é aquele que faz coisas relevantes. O foco não é você ser alguém conhecido, que fez grandes coisas. Mas o foco é se você conhece a Cristo. Uma testemunha não precisa ser alguém erudita, num tribunal. Não precisa ser uma pessoa com uma grande conta bancária. O que importa é que ela tenha presenciado o fato. Se você tem uma pessoa extraordinariamente rica, mas que não presenciou o fato, ela não serve como testemunha. Se ela tem toda a capacidade do mundo, toda a influência, mas não presenciou o fato, ela não é testemunha.
Eles precisavam de alguém que houvesse testemunhado da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. E o que Deus exige de nós, meus irmãos, é apenas que nós sejamos testemunhas da obra de Cristo nas nossas próprias vidas. Deus não quer mais nada de você. Você pode fazer um curso, você pode estudar, você pode se preparar, o que vai ser bom, mas isso não é o essencial, isso não é o necessário. Aquilo que é essencial e necessário é que você conheça a obra de Cristo na sua vida. Cristo morreu por você. Cristo trouxe o perdão dos pecados sobre a sua vida. Você tem vivido debaixo da misericórdia de Deus. Você tem vivido dependendo da graça de Deus a cada dia. Quando você se olha no espelho, quando você reflete sobre a sua vida, sobre os seus pecados, é Deus, as promessas dele, a pessoa de Cristo, que são a sua segurança. Então você é uma testemunha. E você é enviado e capacitado pelo Espírito Santo para testemunhar as pessoas. Só que isso também é uma responsabilidade, uma incumbência sua, que não pode ser passada para outra pessoa. É uma incumbência que você deve realizar para a glória de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus nos enche com o seu Espírito para que nós façamos isso. E ao fazer isso, nós proclamamos a grandiosidade de Deus às pessoas. E meus irmãos, o que nós somos chamados a fazer é simplesmente buscar a presença de Deus em oração, de forma perseverante, uns com os outros, sozinhos, seja onde for, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo que for, o tempo que Deus dispor para nós, e nos dispor a sermos testemunhas de Cristo. Mas você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai buscar isso durante essa semana? Se colocar na presença de Deus? Ah, mas eu já fiz isso várias vezes, mas voltei a ficar nesta casada. Qual o problema? Volte para o caminho certo de novo. A vida é assim. Nenhum de nós tem capacidade por si mesmo de perseverar durante toda a vida sem ter os seus tropeços. Mas o que é importante é nós voltarmos ao caminho certo quantas vezes forem necessárias. Porque afinal de contas, qual seria a alternativa disso? Andar com um tanque vazio? Não fazer diferença nenhuma na vida das pessoas que nós encontramos? Viver com menos do que aquilo que Deus tem para nós? Não viver buscando estar preenchido com a presença de Deus? Meus irmãos, nós devemos buscar isso. E se nós buscarmos isso, Deus há de fazer grandes coisas no nosso meio, através de nós, em direção a outras pessoas. Como eu disse, Simonton foi alcançado no grande avivamento. Em 1855, havia um grande avivamento na região em que ele morava. Isso não era só de uma igreja, eram de várias igrejas. Na cidade, várias denominações estavam se reunindo o tempo todo para buscar a Deus. Ele fala dos luteranos, fala dos metodistas, mas na igreja presbiteriana que ele fazia parte, ele também havia reuniões a semana inteira. E ele estava ansioso por isso. Só que ele acreditava que a ação do Espírito Santo no coração dele seria algo que seria uma experiência emocionalmente intensa. E ele ficava esperando então, indo todas as reuniões, esperando que aquilo acontecesse com ele. Até que ele decidiu que ele não ia esperar mais, que não dava para ficar esperando alguma coisa acontecer, ele precisa se posicionar em relação a Cristo. Ele declara a sua fé. No seu diário, ele mostra que ele continua buscando ainda por experiências espirituais, mas elas não vêm como outras pessoas relatam que estavam tendo. Ele decide então colocar a sua confiança não nas experiências, mas na promessa da palavra de Deus. 2 meses depois ele é rolado como membro da igreja. Poucos meses depois ele começa a estudar num seminário em Princeton. Em outubro daquele ano ele ouve um sermão do teólogo Charles Hodge sobre a grande comissão. E ele sente o coração dele despertado para a missão no estrangeiro. E ao concluir seus estudos, cerca de 3 anos depois, ele apresenta uma proposta junta de missões estrangeiras dos Estados Unidos. E eles então decidem enviá-lo para o Brasil.
Em agosto de 1859, ele chega no Brasil. E 3 anos depois, é organizada a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui até hoje. O primeiro missionário que de fato Deus abençoou no nosso solo. Outros vieram antes, mas Deus não havia abençoado. Uma pessoa que foi chamada no meio de um avivamento em que as pessoas se reuniam para adorar e cultuar a Deus constantemente. Uma pessoa que, embora não tenha vivido com arrepios e uma série de revelações, uma série de experiências dramáticas, confiou e obedeceu a Deus porque se sentiu tocado da forma específica dele pelo Espírito Santo. Mas que foi obediente e que foi usado por Deus. Usado por Deus para que muitas pessoas cresçam. Porque de certa forma, meus irmãos, se você é fruto de um trabalho da igreja presbiteriana, se você tem alguém da sua família que é fruto desse trabalho, foi consequência de algo que Deus foi fazendo através da vida de Simon. De pessoas que se converteram com a pregação dele. De pessoas que se converteram depois para essa geração, e que foi aí em diante, e continuará a seguir dali para frente. E através de você também. Busque a Deus em oração. Busque pela presença do Espírito Santo. E busque ser usado, então, para anunciar o Evangelho de Cristo. Vamos fazer isso nesse momento, meus irmãos? Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, porque embora pecadores, somos salvos pela graça de Cristo. Que o nosso desejo, o desejo do nosso coração, seja glorificar o Teu nome, seja exaltar o Teu nome, Senhor. Por meio da pregação do Evangelho, que o Senhor nos use para que pessoas venham e creiam em Cristo, Senhor. Que o Senhor nos use, Senhor amado, para que pessoas venham ter a vida eterna, para que o Teu Evangelho se expanda, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido e glorificado. Mas para isso nós precisamos de ajuda, e nós temos a Tua ajuda, nós temos a promessa do poder do alto, na pessoa do Espírito Santo. E nós suplicamos, enche-nos com o Espírito Santo. Encha cada um de nós, Senhor. Enche aqueles que não estão aqui. Enche a nossa igreja, Senhor. E faz com que o Teu nome seja conhecido, que a Tua obra seja avivada, Senhor amado. Para a glória do Senhor. Para que as pessoas venham de fato a fazer parte desse culto, dessa adoração que o Espírito Santo promove no nosso meio. Que o Teu nome seja engrandecido através disso. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós pedimos que o Senhor nos dê a fidelidade e a dedicação nisso. Para a honra e glória do Senhor, que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.